Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do 7º ano. É uma aula sobre multiplicação e depois divisão de números racionais, ok? A gente começa falando de multiplicação, depois a gente vai para a divisão, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz a multiplicação de números racionais que estão na forma de fração? Multiplicação é uma das operações mais simples quando a gente fala de números racionais. Porque o procedimento é simples. Nós temos aqui duas frações, certo? Dois números que estão na forma de fração, que estão sendo multiplicados. Como é que a gente efetua a multiplicação? Primeira coisa, multiplicação geralmente é indicada por um pontinho entre os números, tá certo? E a gente coloca eles entre parênteses, ok? Como é que a gente faz a multiplicação? A multiplicação a gente faz a multiplicação do número de cima pelo de cima, numerador por numerador, e denominador por denominador. Tá certo? Então como é que vai ficar aqui? 3 vezes 4, 12. 5 vezes 7, 35. Professor, só isso? Só isso. Multiplicação de números racionais na forma de fração, eu vou chamar, para simplificar, multiplicação de frações, é desse jeito que a gente faz. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Só isso. Ok? Letra B. 1 sobre 2 vezes 5 sobre 11. O de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 11, 22. Ok? Professor, e se tiver sinal de menos? Se tiver um número racional negativo e outro positivo? Jogo de sinal. Aqui é menos, aqui quando não tem nada é mais. Mais com menos dá menos. Aí você faz 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Acabou. Só isso. Professor, e se tiver um número multiplicando uma fração? Você transforma o número em fração. Como? Você adiciona 1 embaixo. Então, era só o 7, agora virou a fração menos 7 sobre 1, tá certo? Era só menos 7 vezes essa fração. Quando você coloca 1 embaixo, você transforma o número, que era só um número sozinho, uma fração. E aí você faz o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Menos com mais vai ser menos. 7 vezes 3, 21. 1 vezes 25 vai dar 25. Tá certo? Só isso? Só. Professor, e quando tem mais de uma fração? Tiver 3, 4, você vai fazendo de duas em duas, tá certo? Então, eu vou esquecer essa daqui, ó. Eu vou esquecer essa daqui, certo? Vou fazer essas duas primeiras e botar a resposta aqui embaixo. A resposta que der, eu faço com essa outra aqui, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Primeira coisa, menos com menos vai dar mais. Vou botar a resposta aqui. 2 vezes 5 dá 10. 9 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Tá certo? Então, eu multipliquei essas duas aqui e botei a resposta aqui embaixo. Essa daqui, o que eu fiz? Eu não fiz nada com ela, ó. Então, eu vou copiar ela aqui do lado, ó. E já vou colocar 1 embaixo para transformar o menos 10 numa fração. Então, vai ficar menos 10 sobre 1. Tá certo? O que eu fiz? Eu copiei e já botei 1 embaixo para transformar em fração. E agora? Multiplico o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Mais com menos dá menos. 10 vezes 10 vai dar 100. Embaixo, 63 vezes 1 dá 63. Tá certo? Então, quando é fração multiplicando fração, é muito fácil. É só fazer numerador com numerador, denominador com denominador. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Tá bom? E quando é número racional em forma... quando é um número racional na sua forma decimal, a multiplicação de números decimais. Como é que a gente faz? A gente vai ver agora. Bom, e quando a multiplicação é de números decimais, como é que a gente faz? Quando acontece da multiplicação ser de dois números decimais, 2 ou mais, a ideia é transformar em fração. Dá até para fazer a multiplicação nesse formato. Só que aí eu prefiro transformar em fração, que eu acho mais simples. A gente acabou
de ver multiplicação de frações, então fica mais simples transformar em fração, tá certo? Mas se quiser, dá para fazer a multiplicação assim. Eu não vou explicar como faz a multiplicação assim. Eu vou transformar em fração para poder fazer a multiplicação. Tá certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz? A gente vai transformar esse número em fração e esse aqui. Lembrando, como é que a gente transforma isso aqui em fração? Ó, coloca o que tiver, o número que tiver aqui dentro, certo? Sem a vírgula, então vai ficar 41. Passo o traço e aí eu vou colocar 1 aqui embaixo. Quantos zeros eu vou colocar aqui do lado do 1? A quantidade de algarismos depois da vírgula. Se aqui tem um algarismo depois da vírgula, eu vou colocar um zero. Então 4,1 é a mesma coisa que 41 sobre 10. Aqui, 0,3. Quando do lado esquerdo da vírgula for só o zero, eu não preciso colocar ele. Nem o zero, nem a vírgula. Então aqui eu vou colocar o 3, o traço, porque eu estou transformando em fração, boto 1. Quantos zeros? Só um zero. E agora eu vou multiplicar. Ó. Esse número decimal é essa fração, esse número decimal é essa. E aí como é que a gente faz? Do jeito que a gente já aprendeu. Multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 10 vezes 10 vai dar 100. 3 vezes 41. 3 vezes 40 é 120. 3 vezes 1 dá 3, 123. Tá certo? Então a resposta é essa, né? Professor, se eu quiser transformar agora o que está aqui em número decimal, como é que eu faço? É só você pegar e essa fração aqui e dividir, tá certo? Você pode fazer assim, ou você pode simplesmente lembrar isso aqui, ó. Você copia o número que está aqui em cima, né? 123. Aí conta quantos zeros tem aqui, ó. 2. Então você conta daqui para cá. 1, 2 e bota a vírgula aqui. Então a resposta é 1,23. Tá certo? Ou você deixa em formato de fração, ou você faz isso daqui. Certo? Multiplica em forma de fração, depois, ó. Aqui tem 2 zeros, então você pega esse número, conta 2 de trás para frente, ó. Da direita para a esquerda. 1, 2 e bota a vírgula. Só isso. Aqui, ó, mesma coisa. Como é que eu transformo isso em fração? É 38 sobre quanto? Um número só depois da vírgula, então um zero. Aqui, tem zero na frente, então você bota só o 5, traço, bota o 1 e um zero. E agora, embaixo, 10 vezes 10 vai dar 100. Aqui, 5 vezes 38. 5 vezes 3 é 150, né? 5 vezes 30 é 150. 5 vezes 8 é 40. Então vai ser 150 mais 40, 190 em cima sobre 100. Professor, quero transformar a resposta em número decimal. Essa é a resposta em fração, em número decimal. Você bota 190, conta quantos zeros tem, se conta 1, 2, bota a vírgula. A resposta 1,90. Não precisa botar o zero quando ele vem à direita. Então, a resposta simplesmente vai ser 1,9. Tá certo? Aqui, do mesmo jeito, como é que vai ficar? Vai ficar 53 sobre 10, que multiplica o quê? 12 sobre 10. E agora? Embaixo vai ficar 100. Em cima, a gente tem que fazer a conta. Quanto que é 12 vezes 53? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Mais 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 6, 3, 6. Aqui deu 636. Tá certo? Aí vamos ver como é que vai ficar a resposta desse daqui em número decimal. Boto 636. Quantos zeros? 2. Então, conto 1, 2 e boto uma vírgula. Resposta 6,36. Só isso. Como é fácil. Você aprende a multiplicação de frações e depois transforma tudo em multiplicação de frações. Aqui, ó. Eu tenho 3. Como é que faz? Transforma isso aqui em fração. Isso é menos 1 sobre 10. Transforma esse em fração. Isso é 16 sobre 10.
e esse daqui transforma em fração. Isso aqui é menos 5. Aqui é só um número, não tem vírgula. Então aqui, ó, você transforma em fração também. Ó, bota 1 embaixo, para ficar tudo fração. E agora, multiplica, ó, de cima com de cima. Menos com mais dá menos 16 sobre 100. Certo? Esse daqui você não fez nada com ele. Então você coloca aqui do lado, ó, e agora multiplica. Então, ó, menos com menos vai dar mais. 5 vezes 16. 5 vezes 10 dá 50. 5 vezes 6 dá 30. Vai dar 80 sobre 100. Certo? Menos com menos dá mais. 5 vezes 10 dá 50. 5 vezes 6 dá 30. Então vai dar 80 sobre 100. Como é que vai ficar a resposta aqui, ó? Boto 80. Aí eu vou contar, ó, quantos? 2. Então, 1, 2, boto a vírgula. Tem espaço vazio à esquerda da vírgula, ó, então eu boto um 0. Esse 0 aqui eu preciso deixar? Se você não quiser, não precisa. A resposta vai ser 0,8. Tá certo? Então é assim que a gente faz a multiplicação com números decimais. Professor, e se vier um número decimal com uma fração? Vou apagar aqui. Se vier um número decimal com uma fração, como é que a gente faz? Por exemplo, letra D, letra E. Por exemplo, se for assim, ó, 0,8 vezes 2 quintos. Como é que a gente faz? Transforma esse em fração, então vai ficar 8 sobre 10. E esse daqui, que já é fração, a gente repete. 2 quintos. Quando você multiplicar, ó, 8 vezes 2 vai dar 16. 10 vezes 5 vai dar 50. Tá certo? E aqui, você não pode usar essa regrinha que a gente fez aqui, ó. Porque essa de botar um número, contar de trás para frente, a quantidade de zeros, só é válida quando o denominador é uma potência de 10. Então, quando é 10, quando é 100, quando é 1000, né? Aqui, no caso, é 50. Você não pode fazer desse jeito. O que você pode fazer é transformar. O que você pode fazer é dividir, né? Fazer essa divisão para ver qual é a resposta. Tá certo? O que você pode fazer é dividir para ver qual é a resposta. Como assim, professor? Você vai fazer a divisão. Certo? Para colocar na forma de número decimal. Então é dividir 160 para 50. Né? Como é que se divide 160 para 50? Dá para dividir? Não. Bota o 0, bota a vírgula, bota o 0 aqui. Quantas vezes o 50 cabe dentro de 160? 3 vezes. 3 vezes 150, 3 vezes 50, 150. Sobra 10. Já tem a vírgula aqui, eu posso botar mais um 0 aqui. Ó. Tem essa vírgula, eu posso botar mais um 0. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 100? 2 vezes. 2 vezes 50, 100 dá 0. Então a resposta aqui, ó, é 0,32. Tá certo? Então como é que a gente fez? Transformou número decimal em fração. Fez a multiplicação da fração dessa daqui por essa. E aí deu isso daqui. Se, por exemplo, for uma questão de marcar e as opções forem números decimais, aí você pega essa fração e descobre o número decimal dela. Como? Fazendo a divisão. Certo? Deu 0,32. Ok? Então pronto, pessoal. Essa é a multiplicação de números racionais. Agora a gente vai para a divisão. Bom, pessoal, e quando é uma divisão de números racionais na forma de fração? Também é simples, né? Nós temos aqui alguns exemplos de divisões, tá certo? Aqui com 2 pontinhos significa divisão, de frações. Como é que é a divisão de frações? A gente copia sempre a primeira, no caso, a gente copia sempre a primeira, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar assim, ó, 2 quintos, a gente copia a primeira do jeito que ela está. E a segunda aqui do lado, a gente faz ela ao contrário. 10 sobre 1. E aqui, quando a gente inverte a segunda, a gente também muda aqui. Aqui é uma divisão, ela vira uma multiplicação.
E a gente faz a conta. 2 vezes 10 vai dar 20. 5 vezes 1 dá 5. Então aqui em cima vai dar 20 sobre 5. Se você quiser simplificar, pode. 20 dividido para 5 dá 4. Ok? Só isso, professor. Só você transformar a divisão numa multiplicação. Aqui. Copiar a primeira, ó. O contrário da segunda, 5 sobre 2. E aí, ó, aonde era divisão, você coloca vezes. 1 vezes 5 vai dar 5. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, a resposta é 5 sobre 6. Só isso. Aqui, copiar a primeira. 1 sobre 2. Contrário da segunda. 4 sobre 3. Ok? E o sinal, professor? O sinal você pode deixar em cima. O sinal pode ficar em cima. 4 sobre 3. E agora? Multiplica. Menos com mais dá menos. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Tá certo? Faz o jogo de sinal. O sinal continua lá, não tem problema nenhum. E faz isso. E quando é um número vezes uma fração, a primeira coisa que você faz é transformar em fração. Ó. Então aqui vai ficar 4 sobre 1. E agora? Mesmo jeito. A primeira você copia, a segunda você inverte. Ó. E aí faz vezes. 7 vezes 1 dá 7. 4 vezes 5 dá 20. Tá certo? Aqui, do mesmo jeito, ó, transforma em fração. É número, transforma em fração. E agora? A primeira, você copia, menos 5 sobre 1. A segunda inverte. O sinal fica em cima, menos 10 sobre 8. Menos com menos dá mais. 5 vezes 10, 50 sobre 8. Tá certo? Então é assim que a gente faz uma divisão envolvendo frações. E quando é número decimal? A gente vai ver agora. Que é simples também. É só transformar o número decimal em fração e fazer desse mesmo jeito. Bom, pessoal, e agora, para a gente finalizar, divisão de números decimais. Como é que a gente faz? Semelhante à multiplicação. Você transforma primeiro em fração. Então vai ficar 36 sobre 10 aqui, dividido por 12 sobre 10. Certo? E agora, você vai copiar a primeira, que é 36 sobre 10, e o contrário da segunda, ó, 10 sobre 12, e aqui vai ser vezes. E aí pronto, você multiplica. 36 vezes 10 vai dar 360. 10 vezes 12, 120. Tá certo? Então a resposta aqui, ó, é 360 sobre 120. Ok? Você pode cortar um zero com um zero, vai ficar 36 dividido para 12. E 36 dividido para 12 é 3. Tá certo? Então, de novo, primeiro transforma em fração, ó, essa e essa. Depois, copiar a primeira e faz o contrário da segunda. Aí, vira, multiplicação, divisão vira vezes. E aí você multiplica o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Depois, você coloca a fração e se der para simplificar, você simplifica. Vai, corta o zero aqui no final e divide, ó. 36 para 12 dá 3. Tá certo? Tá aqui, ó. 12 sobre 10 dividido para 5 sobre 10. Certo? E agora, copio 12 sobre 10. O contrário, ó, vai ficar 10 sobre 5. E aí faz vezes. Então vai ficar 120 dividido para 50.
Então a resposta aqui, ó, é 120 dividido para 50. Dá para simplificar um zero, ó, vai ficar 12 dividido para 5. E aí quanto que é 12 dividido para 5? Aí você faz a divisão. 12 dividido para 5, cabe duas vezes, dá 10, sobra 2, bota uma vírgula, bota um zero, e fica 4. Resposta então aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, ó, a resposta aqui é 2,4. Quanto que é 1,2 dividido para 0,5? 2,4, tá certo? Primeiro eu faço o quê? Transformo em fração, fração. Depois, copio a primeira ao contrário da segunda. Deu essa fração aqui. Simplifico a fração, deu isso. Aí eu vou dividir isso aqui, tá certo? Vou dividir o quê? Números que eu sei dividir. Não trabalho com divisão de números com vírgula, tá certo? Essa próxima aqui, ó. Essa daqui é uma fração e um número decimal. Mesmo jeito. Copia a fração, transforma em fração. 1/10. E agora? Agora copia a primeira, contrário da segunda. Ó. Quando você multiplica ao contrário, vai ficar o quê? Vai ficar ao contrário a fração. Ó. Essa fração eu copio do jeito que está, essa eu transformo em fração. Daqui para cá, ó. Ó. Vou fazer assim para não confundir. Tá certo? O que vai acontecer aqui? Vou copiar a primeira, vou ter uma setinha para não confundir. E aí eu vou inverter, tá certo? Vou inverter. Quando eu inverter, isso aqui vira um vezes, ó. Tá 10 sobre 1. Tá certo? Vai inverter. Tá certo? E agora? E agora que eu inverti, aí eu faço o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então vai dar 50 dividido para 2. 50 dividido para 2, ó. Quando eu botar aqui, dá quanto? Dá 25. Ok? Então, 5 sobre 2 dividido para 0,1 dá 25. E essa última aqui, ó. Isso daqui é menos 45 sobre 10 dividido para 5 sobre 11. E agora? Vou fazer o quê? Vou primeiro inverter. Então vai ficar menos 45 sobre 10 vezes 11 sobre 5. E agora? Vai ficar como? Menos com mais dá menos. 11 vezes 45. 10 vezes 45, 450. 450 mais 45. 495, se eu não estou enganado. Dividido por 50. Tá certo? Então a resposta aqui, ó, é menos 495 dividido por 50. Ok? E aí, se você quiser simplificar, você simplifica fazendo a divisão do 495 para 50. Tá certo? Então pronto, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre multiplicação e divisão de números racionais. A gente vê a multiplicação e a divisão, tanto dos números racionais em forma de fração, quanto na forma de números com vírgula, tá certo? Com isso a gente consegue fazer todas as questões da lista, né? E aí a gente vai na próxima aula dar continuidade às outras operações com números racionais, ok? Então por hoje foi isso, um abraço e até o próximo vídeo.